nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Irmãos, eu estive refletindo em algumas expressões e falas no nosso meio e quero aqui nesta oportunidade expor um entendimento mais coerente acerca da oração. A oração, que é algo muito importante para a nossa vida espiritual. Mas primeiramente, irmãos, se faz necessário entender biblicamente o termo oração e o seu significado. E o que é, no primeiro momento, a oração? É uma aproximação do ser humano para com Deus, por meio de palavras ou de pensamentos. E essa oração pode ser feita em particular ou em público. Tenho também, irmãos, ouvido muitas pessoas dizerem que toda oração deve conter um propósito. Se for assim, então, segundo o entendimento da grande maioria, toda oração deve ter uma petição, uma exigência, um plano, um sonho ou uma bênção a ser alcançada. Esse é o entendimento de muitos acerca da oração. Mas, finalmente, qual que é o propósito da oração? Para que a oração serve? Por que temos que orar? Verdade é, irmãos, que a oração é uma parte muito importante na vida cristã, para a nossa vida espiritual. E é a maneira de como nos comunicamos com o Senhor. E também podemos louvar ao Senhor através da oração. E para entender o propósito da oração, é importante primeiro, é como o título desta mensagem diz, é importante entender o que a oração não é. Existem muitos pontos de vista equivocados no mundo e na cultura sobre a oração, mesmo no nosso meio. E esses devem ser abordados primeiro. O que deve ser abordado primeiro? Justamente o que a oração não é. E o que a oração não é? Primeiro, a oração não é barganhar com Deus. A oração, irmãos, não é fazer exigências a Deus. A oração não é apenas pedir a Deus por coisas. Não, irmãos. A oração, irmãos e irmãs, não é um exercício terapêutico, como na meditação, por exemplo. Muito menos, irmãos, a oração não é um incômodo a Deus. Ninguém incomoda a Deus orando, conversando com Ele. A oração, ela não é uma maneira de controlar o Senhor e a sua vontade. A oração não é uma maneira de mostrar espiritualidade diante dos outros. Também não. Muitas pessoas, irmãos, acreditam que a oração se trata apenas de pedir coisas a Deus. Embora, lógico, a súplica faça parte da oração, conforme em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mas não é o único propósito. Orar pela necessidade de nós mesmos e também orar pela necessidade dos outros é benéfico e necessário. Mas há muito mais motivos na oração. Irmãos, Deus não é um gênio mágico que atenda a todos os nossos desejos. E também não é um Deus fraco a ser controlado pelas nossas orações. E a melhor maneira de aprender sobre o propósito da oração é estudar o exemplo daquele que veio nos deixar o exemplo. Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ele esteve nesta terra, neste mundo, para dar o exemplo. Por exemplo, Jesus orou por si mesmo, mas ele orou também pelos outros. Orou para ter comunhão com o Pai. Em João 17, por exemplo, é um ótimo lugar para ver como o Senhor usou a oração e fez a oração. Ele não apenas ora para que o Pai seja glorificado, mas o Senhor também ora por seus discípulos, como por exemplo, por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. João 17, versículo 20. Você vê, irmãos? Submeter-se à vontade do Pai foi outro aspecto da vida do Senhor Jesus, quando ele se encontrava em oração, destacando a sua oração no jardim do Getsemane, onde ele disse: contudo, não seja feito conforme eu quero, mas conforme tu queres. Mateus 26, versículo 39. Com qualquer pedido que tivermos, devemos nos submeter à vontade de Deus,
E além de interceder pelos outros, a oração, irmãos, é uma forma de fortalecer o nosso relacionamento com Deus. O Senhor Jesus, como eu disse anteriormente, ele deu exemplo ao orar ao Pai durante todo o seu ministério terreno. Você pode conferir em Lucas 6,12 e em Mateus 14:23. E aqueles em relacionamentos, naturalmente, irmãos, procurarão se comunicar com os outros. E a oração é a nossa comunicação com Deus. Temos que nos comunicar com Deus, temos que conversar com Deus. Outros bons exemplos na Bíblia, daqueles que passaram algum tempo em oração, são alguns personagens que você conhece, como Davi, como Ezequias, como o apóstolo Paulo. E em uma última análise, o objetivo principal da oração é a adoração. Quando oramos ao Senhor, reconhecendo-o por quem Ele é e o que Ele fez, isso é um ato de adoração, e não apenas pelo que Ele haverá de fazer. Há muitos exemplos de oração como um ato de adoração na Bíblia, incluindo 2 Reis 19:15, 1 Crônica 17:20, Salmo 86:12, e aí vai, irmão, Romanos 11:33, e aí por diante. Pode conferir e buscar na tua Bíblia. E como oramos, irmãos, deve refletir esse propósito. O nosso foco deve estar em quem Deus é e não em nós mesmos. Curiosamente, irmãos, o modelo de oração do Senhor Jesus deu aos discípulos, em Mateus capítulo 6, que contém essa oração, o conhecido Pai Nosso. Esta oração contém todos esses elementos. Por isso que se chama a oração modelo. E a primeira parte inclui louvor e adoração a Deus, Mateus 6:9. E em segundo lugar, passa a orar para que a vontade de Deus seja feita, versículo 10. E depois disso, irmãos, as súplicas por nós mesmos e pelos outros, versículo 11 e versículo 12 de Mateus 6. E além de pedir forças para lidar também com a tentação, versículo 13. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele modelou essa oração para seus discípulos e para nós. E ela mostra todas as razões por que a oração deve ser o foco central da adoração. A oração, irmãos, é uma parte importante da vida cristã. E a vida de oração de uma pessoa deve ser desenvolvida, por isso que é necessário estarmos orando sem cessar. A oração, irmãos, não afeta apenas a nossa vida e a vida dos outros, mas também, irmãos, é uma maneira de nos comunicarmos com o Senhor. E também, irmãos, é uma maneira também de crescermos em nosso relacionamento com Ele. Eu te pergunto, você quer crescer em relacionamento com o Senhor? Então, irmão, no centro da oração está um ato de adoração ao Senhor. A palavra de Deus, ela enfatiza o poder e o propósito da oração. E, portanto, não pode, não deve, ou pelo menos não deveria ser negligenciada. Você conhece, irmãos, o texto que eu quero ler aqui? É um texto bem conhecido, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que trata também da oração. 1 Tessalonicenses 5, vou estar lendo aqui do 16 em diante, que diz assim: regozijai-vos sempre. Significa alegrai-vos sempre. Tem momentos que não é fácil, né, irmãos? Mas é o que o Senhor quer e deseja a nosso respeito, que regozijemos sempre. Lá no versículo 17: orai sem cessar. E como é que nós oramos sem cessar? Qual que é o propósito da oração neste caso aqui? Você lembra de Colossenses capítulo 3? Pensai nas coisas que são do alto. Correto, você acertou. Pensai nas coisas que são do alto e não apenas nas coisas que são da terra.
Essa é uma chave, irmãos, para que eu possa fazer cumprir na minha vida este versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Mas como é que eu vou orar sem cessar se eu não estou toda hora de joelho? Como é que eu vou orar sem cessar que nem sempre eu estou num lugar calmo e tranquilo? Não, irmãos. Você lembra do que eu falei anteriormente? A oração pode ser feita em público ou de forma pessoal, individual. Pode ser feita através de palavras ou pensamentos. Por isso que eu deixei aqui o exemplo de Colossenses capítulo 3. Pensar nas coisas do alto. Então, no momento que eu estou pensando nas coisas do alto, eu estou automaticamente orando ao Senhor. Por quê? Orar sem cessar, irmãos, é eu manter contato todo momento com o Senhor. É todo momento fazendo o que eu tenha que fazer. Seja trabalhando, seja no ônibus, seja dirigindo, seja, irmãos, qualquer outra coisa, irmãos. Orar sem cessar, ou seja, é comunhão com Deus constante, conversando com o Senhor, pensando nas coisas do alto, pensando na palavra, lendo a palavra, buscando ao Senhor enquanto pode achar, invocando enquanto está perto. É comunhão com o Senhor, irmão. Se eu pratico isso, se você pratica isso, pensando nas coisas que são de cima, menos tempo sobra para você pensar nas coisas que são de baixo. Por que a vida de muitas pessoas são verdadeiros problemas? Você pode ver, irmãos, é fatal. As pessoas só pensam em problemas, quando na verdade a pessoa devia estar investindo o seu tempo e o seu pensamento e o seu sentimento e suas emoções nas coisas que são de cima. Não, irmão, mas não estou falando de relaxo, não estou falando de negligenciar as coisas que são de baixo e as necessidades e as coisas que devemos fazer aqui embaixo na terra. Quando falo embaixo é terra, irmãos. Não é negligenciar as nossas obrigações. Não. Mas irmãos, manter o foco no Senhor. Tudo que nós fazemos aqui, temos que ter foco no Senhor, orando ao Senhor, conversando com o Senhor, buscando a direção do Senhor. Você pergunta para o Senhor quando você vai fazer alguma coisa? Você ora ao Senhor quando você convida alguém para ir para a tua casa? Ou quando alguém se autoconvida para ir para a tua casa? Você conversa com o Senhor, você pede a proteção do Senhor? Você ora ao Senhor, se for bem que venha, se não for que não venha? É Deus que sabe, nós não sabemos. A Deus pertence a presciência e a onisciência, mas a nós não. Então, até nisso nós dependemos do Senhor. Você lembra lá de quando o Senhor Jesus disse lá em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer? Inclusive isso, irmãos, é oração, irmãos, não é uma reza, não é uma linha de expressões decoradas e que repete ali quantas vezes a pessoa achar necessário. Não, irmãos. Irmãos, a oração, irmão, não é você abrir o Salmo 91 e ler o Salmo 91 vezes, não, irmãos. Não, isso não é oração, isso é uma reza, palavras repetidas, sem sentido e sem sinceridade no coração. Não que a palavra de Deus não tenha sentido, mas Deus quer, irmãos, um diálogo. Deus quer que eu e você conversemos com Ele. Por que muitas pessoas passam tribulações e é um problema atrás do outro? Porque pensa sempre em problema e morrem de medo dos problemas. Foi por isso que Jó disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, se eu pensar coisa ruim, problema, fatalmente, inevitavelmente eles virão. Mas mesmo que eu tenha problema nessa vida e nessa terra, conforme a palavra do próprio Senhor Jesus, no mundo 3 aflições, ou seja, no mundo 3 problemas, eu pensando nas coisas de cima, ou seja, eu pensando em Deus, Ele, através do Espírito dele, vai me dar estratégia e vai me dar sabedoria para que eu venha resolver o problema que é meu. Essa história de que Deus vai resolver o seu problema, não, irmãos. Não. Problema meu é problema meu, problema teu é problema teu. O que a gente pode fazer junto é orar. Não é eu orar por você e você ficar aí parado, olhando. Não, é um orar pelo outro. É o que a palavra de Deus diz: oreis uns pelos outros. Agora, nesse caso aqui, orar sem cessar. O que você tem gastado seu tempo? O que você tem assistido? O que você tem consumido na internet, na rede social? Com o que você tem se ocupado? Com o que você tem enchido a sua mente, os seus pensamentos?
que refletem nos seus sentimentos e até mesmo na sua saúde física. As doenças psicossomáticas, que é o que eu penso muito e traz coisa ruim para minha mente, se as coisas que eu penso forem ruins, de acordo com o que eu consumo através dos olhos e dos ouvidos. Então, irmãos, oração, o propósito da oração é ter comunhão com Deus. Esse é o propósito principal, irmãos. Pelo menos no meu entendimento aqui. Se alguém não concorda com isso, tudo bem. Mas oração, irmãos, é conversar com o Senhor, é ter intimidade com o Senhor. Ah, irmão, mas alguém pode perguntar, mas Deus não me responde. Aí tem que saber, irmãos, como é que está a sua vida com Deus? Você está tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Deus fala, irmão. E Deus não está na tempestade, Deus não está no trovão, Deus não está no furacão, Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo. Deus está na brisa suave, irmão. Ó. Ele fala, irmão, nós temos que estar atentos e sensíveis à voz de Deus. E para isso, irmãos, é oração, é comunhão com o Senhor. Não é religiosidade, porque muitas pessoas elas já não querem mais o período de oração. Não querem, irmão, você sabe disso. Eu só espero que não seja o teu caso, você que está acompanhando aqui agora. As pessoas não querem mais saber de oração porque alguém tem pregado por aí que já não é necessário, irmão. Veja bem, já não precisa mais ficar meia hora de joelho. Meia hora de joelho é pouco ainda. Como assim não é necessário orar mais? Então a gente pega esse texto aqui e risca ele, ou rasga a página inteira, ou rasga todas as passagens que falam sobre o poder e a necessidade e a importância da oração. Oração, irmão, não é religiosidade não, irmão. Oração, irmãos, é bom costume. É bom costume, é um costume que tem que se tornar uma prática cotidiana na minha vida, na minha e na sua. É como eu disse, irmão, não necessariamente só de joelho. Você pode orar andando, você pode orar trabalhando, no ônibus, onde quer que seja, irmão. Você está aqui ligado com o Senhor, em pensamento. Isso é maravilhoso, porque quando você está pensando no Senhor, você não tem tempo para pensar outras coisas. Mesmo que você veja algumas coisas ali que pode se tornar uma tentação para você e fazer você pecar, não. O Espírito Santo de Deus, na qual você está em contato, através da oração interna, não vai deixar e não vai permitir que você entre na tentação, porque você vai saber na hora exata dizer não. Se é sim, é sim, se é não. Mas você está em comunhão com o Senhor, você está ligado direto com o trono de Deus, na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo. Você vê, irmãos, o propósito da oração não é só pedir, não é só barganha, não é só moeda de troca, não é toda vez que eu for orar, Senhor, me dê, me dê. Não, irmãos, tudo bem, o Senhor é meu pastor e em nada me faltará, nada faltará, o Senhor não vai te faltar. Não é nada das coisas irão faltar, pode até faltar, mas a palavra de Deus diz, em nada o Senhor me faltará. O Senhor não vai faltar, você não vai faltar a mim, não vai faltar a nós, contanto que nós queiramos um compromisso sério com o Senhor. Você quer um compromisso sério com o Senhor? Com quem você tem tido compromisso sério? Com os homens? Com a religião? Com o fanatismo religioso? Com a regra de homens? Com quem você tem tido compromisso? Com o Senhor? O Senhor é seu pastor verdadeiramente? Ele é o seu chefe, ele é o seu líder? Ele é o seu... Você é subordinado ao Senhor? Você tem se humilhado na presença do Senhor? Você tem glorificado ao Senhor porque Ele já fez, não apenas pelo que Ele irá fazer? Você tem louvado ao Senhor pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele faz? Qual que é o propósito? Qual que é a sua meta? Onde você quer chegar? Você tem que saber, irmão, você tem que ter uma resposta. Ah, mas você não tem a resposta. Ore. Tenha comunhão com o Senhor. Quem tem comunhão com o Senhor, Ele responde. Ele pode falar com você, Ele pode usar um profeta para direcionar você. Ele pode te dar um sonho, Ele pode te dar uma visão. Ele pode te arrebatar em espírito, te levar a outros lugares que você nunca tenha ido. Ele vai se revelar a você, irmão. E através da comunhão, e uma das formas de obter comunhão com o Senhor é através da oração. Palavra e oração. Amém, irmãos? Espero que você tenha entendido e busque mais do Senhor. Amém? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí para nós, que
E aí eu vou, na medida do possível aí, se você tiver alguma dúvida, eu posso buscar aí a sanar, mas no primeiro momento é isso. O propósito da oração que nós vimos aqui e o que a oração não é. Amém, irmãos? Espero que essa palavra tenha um bom proveito para a tua vida, no nome do Senhor Jesus, e desejo e profetizo que a bênção do Senhor seja e esteja e permaneça sobre a tua vida, amém? Onde você estiver, se você puder, da tua mão, receba as bênçãos do Senhor. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe minha irmã. Tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.